razão por trás desse evento. A pessoa que é a razão pelas conexões que nós fizemos aqui hoje. Então quero que todos vocês recebam com muitas palmas, Kelly Nagaoka! Boa noite, obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Que honra poder comentar com vocês algo muito particular que só nessa sala vocês vão saber. Que é uma transição de carreira que eu já faço há cerca de 5 anos. 5 anos desafiadores. Então eu vou contar um pouquinho para vocês. E o mais interessante é que, fazendo conexões desde a primeira edição, acho que uma coisa que a gente identificou, quantas pessoas estão passando por isso, ou passaram recentemente. Então abordar esse tema para mim é uma alegria, poder compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. E aqui o lema para mim é o esporte de raquete, todo tipo de esporte de raquete, mas principalmente o tênis de mesa. O esporte que me acompanha há 40 anos, eu tenho 46 anos, então praticamente desde os 6 anos de idade o esporte tem destaque na minha vida. E aí a gente pode falar que o esporte, ele é como uma escola também da vida profissional, porque entre os altos e baixos que eu venho enfrentando há muitos anos, realmente o esporte que tem segurado, né, para tudo. E a razão desse evento, que para muita gente não sabe, esse evento começou por causa de uma classificação minha no tênis de mesa para a Grécia, um torneio na Grécia em julho. E aí, com as amigas, todo mundo abraçou a ideia, e aí eu vou contar um pouco para vocês aqui hoje. Então, o esporte, para mim, ele ensina... O que mais acontece para mim no esporte são derrotas. Então, a gente aprende com derrota. Todo dia que eu vou treinar, eu vou jogar um campeonato, o que mais tá comigo é a derrota. Então, acho que toda essa parte de derrota e você dar a volta por cima, para mim é uma constante, né, na minha vida. Então, eu falo assim, nessa transição profissional que eu venho enfrentando há bastante tempo, esse aprendizado seria essencial. Porque eu falo que recomeçar para mim não é partir do zero, mas transformar toda essa experiência em uma fase para um novo ciclo. E aí, especificamente o tênis de mesa, para mim ele começou com 6 anos. E aí fui da seleção brasileira. Quando você pensa em um esporte, aqui alguém pratica tênis de mesa, por exemplo? Israel, falando aqui com mesa tenista na minha frente. Que alegria, que alegria. E o esporte, o tênis de mesa para mim não fica simplesmente um esporte que minha família me apresentou aos 6 anos. O tênis de mesa, quando eu conheci, ele virou uma paixão. Eu não sei porque aos 6 anos de idade eu tive o sonho de ir para a seleção e eu conquistei. Já com 12, 13 anos eu estava viajando o Brasil inteiro. Com 14 anos fui atleta patrocinada no Japão, pela Butterfly do Japão. Já com 16, primeiro atleta do clube, ir para a China. Fiz estágio de 2 meses na China. Com 17 anos joguei mundial. Então o tênis de mesa foi, além das competições, das vivências internacionais, eu tive um livro publicado no tênis de mesa, chamado Tênis de Mesa, Teoria e Prática. Isso aí já foi em 2006, já faz muito tempo. E esse livro, ele foi base para muitos concursos públicos. Foi assim, realmente muito bacana. E tudo porque eu me formei em jornalismo e aí eu fui convidada a ser organizadora em um livro com 13 autores, Tênis de Mesa, Teoria e Prática. Os projetos sociais também, Tênis de Mesa, é bem inusitado também, porque eu fui convidada a dar palestra na Fundação Casa Franco da Rocha. E quando esse convite surgiu para mim, ninguém queria. Fizeram convite para muita gente. E aí quando eu falei que eu ia, meu amigo Kelly, não vai. Eu fiquei, já sofri um tipo de violência, não faz isso. Mas eu e meu marido Fernando, que infelizmente não está aqui hoje, na hora a gente falou, pô, porque era uma pessoa que trabalhava na área de educação física dentro da Fundação Casa. E aí eu falei, por que eu vou chegar lá para dar uma palestra? Por que esses meninos vão querer me escutar? Para contar minha trajetória no tênis de mesa? E aí eu fiquei pensando, o que eu posso falar para eles? Por que eles vão olhar para mim? E foi bem interessante, porque eu pensei, e aí vem para as questões, uma infância, os pais às vezes eram mais, assim, apanhava, então assim, essas questões assim, né, que eu me conectei, então o desafio, né, que eu já, às vezes eu não queria treinar, porque eu era muito criança, e aí os pais às vezes eram um pouco severos, enfim, eu me conectei muito bem com os meninos, e aí foi bem interessante, porque
a gente fez o desafio dos saques, tudo, e quando a gente chegou dentro da Fundação Casa, pediram uma reunião urgente com a gente. Olha, é o seguinte, hoje tem uma pequena rebelião entre as fundações, então é o seguinte, aqui a gente dobrou o número de seguranças e assim, se acontecer qualquer coisa, a gente vai sair correndo com vocês. E aí foi bem interessante, porque parecia um filme, sabe? Quando a gente entrou naquele pátio, um monte de meninos todos carecas, com chinelo, havaiana, com uma roupa laranja, de cabeça baixa. Eu falei, nossa, parece que eu estou dentro de um filme aqui. E o mais interessante, eu fiz a minha palestra com eles, fiz o desafio dos saques, os meninos todos queriam bater bola com a gente, sabe? Cercavam a gente, eu falei, nossa, então, fora aqui, meia hora dos meninos, aquele respiro, uma atividade física, e o que o esporte traz é isso, o esporte, cada hora ele me leva para lugares assim, os mais inusitados possíveis. Tanto é que eu estava em Taubaté, a Fundação Casa me procurou outra vez para eu fazer a abertura do torneio estadual. Veio um carro da Fundação Casa para Taubaté me buscar. E todo mundo que tinha mais 3 pessoas convidadas de São Paulo não chegaram porque era dia de greve em São Paulo. Só eu cheguei mais uma vez, fui lá sozinha, fiz demonstração. É muito interessante o carinho que você tem e assim, você vai de coração aberto. Não tive medo. E no tênis de mesa também proporcionou bolsa de estudo, tive bolsa de estudo no colégio, bolsa de estudo na faculdade. Uma curiosidade, que eu fiz jornalismo, eu fiz cobertura de 2 grandes eventos nacionais, dos Jogos Pan-Americanos 2007 no Rio. Eu trabalhava num jornal japonês e eu fiz uma proposta para o jornal. Eles aceitaram, fiquei 2 semanas sozinha fazendo a cobertura, com a equipe lá em São Paulo, eu no Rio, fazendo toda a movimentação, porque tinham mais de, 30, 40 atletas nipo-brasileiros no evento. E depois eu escuto da dona e falo, nossa, Kelly, a gente não queria deixar você ir, porque imagina o medo se acontece alguma coisa com você. Mas acho que assim, essa coisa do vai, não pensa, acho que é muito de mim, né? E eu só falo que são muitos presentes, então, que o tênis de mesa me traz hoje. E aqui eu estou numa nova fase, porque aquilo, na verdade, eu não falei, mas era uma coisa que eu sempre falava no começo dos eventos. O pontapé de tudo, do Conexões, é o tênis de mesa. É uma classificação que eu tive para a Grécia, num torneio internacional, que vai acontecer em julho. O tênis de mesa é um esporte que eu já tinha deixado há mais de 10 anos. Já não sabia, não tinha nem mais roupa para jogar tênis de mesa. Mas através de uma escola de filosofia, participei de um torneio, me classifiquei, ganhei, mas não sabia que tinha uma classificação para a Grécia. E aí quando aconteceu essa classificação, agora estou indo atrás. E o evento foi para isso, porque nessa minha fase de transição, de saber para onde que eu vou, as amigas me empurraram. E aí eu vou contar um pouquinho mais sobre isso. E essa foto recente é para falar que eu participei, que é brasileiro, tênis de mesa, é um dos principais torneios que a gente tem atualmente. E eu fui com a cara e coragem, enfim, não dá mais para treinar como antes. Ganhei, mas é o seguinte, eu estou sem ponto, pontuação está lá embaixo, né? Então foi uma categoria abaixo, então... Mas aí é a prova do que eu falei, inteligência, não é? Mas eu vou falar o quanto que isso faz, e é uma nova fase, né? A gente vai lá agora, é como essa parte mais leve, o foco não é mais seleção brasileira, é realmente curtir o momento, né? E para falar, assim, essa curiosidade para vocês, essa minha jornada de muitas histórias, a transição de carreira, imagino que muitas pessoas passaram, devem ter passado, ou vão passar em breve, para mim é muito tempo. E eu falo assim, que em cada fase da minha vida eu fui muito feliz. Quando eu fui repórter de vários jornais japoneses em São Paulo, que é o Jornal Nipo Brasil, o Jornal São Paulo Shimbun. Fui editora-chefe de revista feminina, na editora Símbolo. Fui professora e de marketing esportiva na área de pickleball. Organizo um evento de tênis há 12 anos, gratuitamente, chamado Café com Tênis. Organizei os livros Tênis de Mesa Estereoprática e Em Sintonia com a Vida. E até hoje, eu tenho uma agência de mídias sociais. Faço as mídias sociais do Conexões que trouxeram com o maior carinho. Porém, minha vida não é mais isso. E falar isso assim para vocês, muitos colegas aqui que estão no meu dia a dia, não é fácil. Mas é para dizer para vocês que eu estou em busca. E até eu fui ser assistente comercial com uma empresa de painel de LED. Porque eu não paro. Então, até o momento que eu vou me descobrindo, não é isso? Bora, mas assim, a gente não pode parar de trabalhar. Por isso que eu estou aqui hoje,
muito feliz com a presença de cada um de vocês, porque vocês, muitos patrocinaram, né? Alguns pagaram inscrição, puderam estar presentes, tem gente que veio de última hora. Então você não imagina, quando você fala de case de sucesso, é hoje, é vocês, a presença de vocês. Pode ser que você, mês que vem já está marcado o próximo. Não sei se vai até quando vai, mas é uma coisa que está me fazendo muito bem, sou muito feliz, muito grata. E nessa trajetória eu destaco, tive duas grandes fases. Eu ganhei um prêmio chamado Prêmio Lebre, um cliente de um site institucional, assim que eu cheguei em Taubaté. Falo que isso aí abriu as portas para Taubaté, ter ganhado um prêmio tão importante na área. E no grupo de negócios, quando eu entrei, eu fui top 15 do Brasil. Então isso aí mostrou realmente, e aqui o que mostra, o que a gente gosta de fazer é negócio, é conhecer gente, e o melhor é que vocês façam negócio, né, através do evento. E para dizer para vocês que a gente não chega sozinho nunca, que é o poder das conexões, porque eu falo, a Marisol Nakamura e a Renata Mendonça, cadê a Renata? Aqui, pertinho. As duas, porque quando eu compartilhei com elas em janeiro esse meu sonho de organizar um evento de negócios, porque há 12 anos eu organizo evento de tênis. E eu falei, nossa, eu queria muito organizar um evento para negócio. E ela falou, vamos, eles praticamente me empurraram. E a gente está aqui hoje, nessa terceira edição. Então eu falo o quanto é importante me cercar de pessoas especiais, né? Essa gratidão que eu tenho por elas. Então eu falo que essa transição de carreira não é abandonar, né, quem a gente é realmente transformar essas experiências numa nova versão da nossa potência mesmo. E aqui, e até dou um exemplo, a minha amiga Lívia Kosaka, ela vai ser a próxima palestrante, e ela participou da edição anterior. E ela mesma falou, Kelly, quais são as ferramentas, o que você tem usado para isso? Eu falei, nossa, Lívia, que interessante, né? O que me faz realmente manter toda essa energia, não deixar a peteca cair, é um dia após o outro, mas terapia em dia, assim, tem que ter uma terapia semanal, para mim é muito importante. Sempre falei aqui nas edições, temos muitos aqui que participaram de seminários Insight. Eu falo que a partir do momento que eu fiz seminários Insight também, eu já estava numa fase bem desafiadora, realmente fez a diferença. Trouxe muitas ferramentas para uma vida melhor. Quem fez aqui? Levanta a mão, por favor, Insight. Faça o Insight, gente. A Lívia Faça o Insight. Mandani está aqui, mas Mandani é patrocinador nas duas edições anteriores. Depois eu passo contato, quem tiver interesse. Os hobbies, eu não deixo de ter meus hobbies, estar lá, adoro ir para o cinema, estar em contato com a família também. Essa filosofia de Nova Crop é um capítulo à parte. Ela, na verdade, é o pontapé de tudo mesmo. Porque eu comecei a fazer aula de filosofia por causa do meu pai que faleceu em 2020. E foi essa tal da filosofia da Nova Crop que surgiu no campeonato para a Grécia. Então, eu falo que ter esse contato, que eu faço aulas semanais, é aquilo que realmente me dá o propósito da minha vida, ter todo esse contato, tudo isso que eu estou passando com vocês. E o network, que é o que a gente ama, né? Quem está aqui, eu sei que gosta de network, muitos amigos já, né, participam dos grupos de negócio. A gente se conhece aqui de muitos anos, dos grupos. Agradeço demais, eu sou extremamente apaixonada dos grupos de negócios. E aquilo, participar dos grupos, dos eventos, é o essencial para mim no esporte. O esporte é o que faz realmente a minha vida, meu coração bater mais forte. E assim, não é só tênis de mesa, eu também amo jogar tênis de campo, pickleball, mas tá dando muito tempo, né, Fernanda? E o beach tênis também, eu amo. Então são as ferramentas que realmente fazem a minha vida ter mais sentido. E é isso, conexão com propósito é quando as pessoas crescem juntas. Essa aqui é a foto da última edição. E já estou feliz que a gente já tem a nossa foto, já foi feita. E ver toda essa, né, todo mundo aqui junto, a gente saber que depois vai manter contato. A gente tem um grupo de WhatsApp também. A maioria autorizou lá na inscrição. Se alguém tiver alguma restrição, me fala. Tá? Porque aí a gente continua, todos os contatos ficam lá no grupo. E para finalizar, pessoal, então eu falo quantas oportunidades surgem através das pessoas que encontramos. Às vezes é um convite, uma conversa, uma conexão que pode transformar nossas vidas. Tá? Então eu falo, às vezes a gente está aqui, muitas pessoas não se conheciam.
Então, às vezes, aqui vai surgir um grande melhor amigo, de repente, aqui alguém vai te abrir a porta para o seu melhor cliente, ou ele vai ser o seu cliente. Então, assim, eu agradeço muito a presença de vocês por, né, estarem aqui para, de repente, pode acontecer essa mágica com vocês. Então, hoje não é apenas um evento, um espaço para encontros verdadeiros. A gente está na reta final, vai terminar, mas aproveitem todo esse networking, tá? Para conversar, já fazer os contatos, porque a ideia é essa, sair ao máximo da sua zona de conforto, conversar com as pessoas, realmente escutar, né? Escutar e ter essa intenção assim, de dar o seu melhor com as pessoas aqui no evento. Finaliza então uma única conversa que pode mudar o rumo da nossa história. Talvez a conexão que pode transformar seu próximo passo seja nessa sala hoje. Quem sabe, hein? Estou torcendo. E aí que as conexões de hoje gerem transformação real. Aqui é um exemplo. A Lilian, eu faço aula de inglês, a Lilian TT Words, ela foi a patrocinadora do evento anterior. Então, através do evento, a gente começou aulas de inglês. A Kátia Daud, que foi palestrante da edição anterior, ela é uma máquina de fazer reuniões. Ela tem várias empresas, então tem aproveitado muito. E isso que eu espero de vocês. Vocês fizeram, a Antônia fez com a Lívia Kossak, que fez também. Poxa, tira uma fotinho, né? Aí depois manda pra gente. Quem sabe a gente coloca aqui as fotos, né? Vai ter a sua foto aqui na próxima palestra. Finalizando, já temos então data para a nossa 4ª edição. Então eu convidei Lívia Kossak, que esteve presente na edição anterior, já topou e vai ser nossa próxima palestrante, tá? Dia 25 de junho. Em junho vai cair numa quinta-feira. Muita gente até se confundiu, porque geralmente as últimas 2 edições foi de quinta, agora fizemos de quarta, por conta do nosso amigo Celso. Mas mês que vem a gente vai cair numa quinta-feira, tá? E aí a gente até... Aqui tem as novidades, o site, pessoal, o site, eu tenho um carinho muito grande pelo site, que traz o meu modo jornalista, que lá a gente deixa bastante conteúdo para vocês, tá? Para vocês acompanharem. Aí, por favor, sigam os Conexões, siga também o meu Instagram profissional. Deixei aqui, se alguém quiser participar já da próxima edição, a gente dá um desconto, tá? Porque isso a gente faz toda edição, você faz a inscrição hoje, você já dá um desconto. Tá? Quem quiser já fica com desconto. Pessoal, agora eu preciso de um apoio de vocês, que foi muito legal na edição anterior. Vocês avaliaram o evento. Por quê? Se a gente deixar para depois vocês avaliarem, a gente sabe que é um desafio. Se você, 2 minutinhos, você tem interesse de repente, ser palestrante, você quer compartilhar ideias, você quer criticar, quer xingar, pode xingar lá. Quer patrocinar? Então nesse QR Code a gente deixa para vocês poderem fazer uma avaliação sincera, tá? Para a gente poder melhorar o evento. Deixa eu só deixar um negocinho para você. Vou deixar um presentinho para você, mas com significado. E essa caneta ela vai começar a escrever daqui para frente o seu nome do projeto. Uma coisa personalizada para vocês. Ah, que linda! Nossa! Amei. Foto, por favor. Obrigada! Achei legal aqui. Vai um pouquinho mais pra cá, só pra ver. Eu tinha que ampliar aquele quadradinho. Bom da caneta personalizada, não dá pra roubar. Verdade, não vai Obrigada, viu? Obrigada. Depois eu faço a sua, Marcos. Opa! Aí sim, gostei. Eu tô faltando menos de 1000. Olha só, menos de 1000. 1768. Boa demais.